A canção foi escrita antes da pandemia, mas a ideia para o clipe veio já dentro desse contexto. Então eu precisava me inspirar em algo que pudesse ser executado nessa situação. Um argumento e um roteiro que não precisasse de grandes aglomerações, que você pudesse fazer com uma equipe reduzida. Daí eu lembrei do clipe da canção Changes, do Charles Bradley, que desde a primeira vez que eu assisti, eu fiquei encantado com o charme daquele clipe. Como uma ideia tão simples podia ser tão eficiente. Aquilo foi um ponto de partida. E daí, na verdade, acabou sendo fácil, porque uma coisa foi puxando a outra. A ideia de você fazer um clipe apenas com um rosto interpretando emoções, dublando a música ou não, mas isso já se adequava perfeitamente à situação. Como a letra da canção é muito forte em metáforas e sensações, a ideia dos personagens veio de maneira natural. Era uma maneira de dar movimento ao clipe, dar camadas à interpretação da letra, ajudar a traduzir de uma certa forma aquelas sensações, aquelas metáforas, o que estava sendo dito ali. E também, claro, um gosto por cinema e teatro e aquela curiosidade em como eu me sairia interpretando aquelas personagens, aquela dramaticidade toda. Ia ser divertido, no mínimo. E aí uma coisa foi puxando a outra de maneira bem natural. Eu fui pensando nos personagens que eu podia desenvolver a partir da letra, que tipo de iluminação e atmosfera eu queria que o clipe trouxesse. Mas claro que no decorrer do processo algumas coisas vão mudando e no final das contas a ideia real daquilo, a prática mesmo, é quando você conversa com a equipe e você consegue ter uma noção clara do que é que pode ser feito. Até então tá tudo na sua cabeça, mas quando eu comecei a conversar com o Rafa, com o Fábio, aí a coisa começou a tomar outra forma, porque aí de fato você tem o profissional em cima daquilo, a parte técnica, para dizer o que é que poderia ser feito ou não a partir da sua ideia. E aí, claro, adaptações são feitas e a coisa vai tomando forma. Uma coisa que desde o começo a gente sabia que seria fundamental, sem a qual seria impossível fazer o clipe, era a maquiagem. Era necessário muita eficiência e muita precisão na maquiagem. O clipe foi feito com poucos recursos, então fotografia, iluminação e maquiagem eram de fato os itens que iam ditar se o clipe ia funcionar ou não. Fabião me dirigiu algumas vezes junto com Jana em vários aspectos de interpretação. Algumas coisas eu lembro de ter trazido, mas outras lá na hora a gente conversou e eles acabavam tentando exigir mais da minha interpretação. A gente fez até alguns exercícios de respiração durante a filmagem para poder provocar um certo nível de euforia. Foi bem massa isso daí. E o Otávio também, fotógrafo super experiente e talentoso, que já propôs várias soluções para as questões de iluminação que surgiam, as ideias que a gente tinha pensado, o que é que poderia ser feito e o que é que não poderia. E eu lembro que naquela semana fez muito frio mesmo. E como a gente estava nesse contexto de pandemia, a gente fez questão de deixar todas as janelas do estúdio abertas, enquanto a gente não estava de fato no rec. E beleza, a galera tava lá, tudo de casaco, todo mundo quentinho, mas eu tinha que ficar nu da cintura para cima, porque era como eu ia ser filmado. Então eu lembro que eu levei um roupão de casa e ficava usando ele amarrado na cintura toda vez que a gente parava um take, aí eu colocava ele de novo para ser maquiado. Só que algumas vezes, como a maquiagem pegava parte do ombro também, então eu tinha que ficar praticamente desnudo da cintura para cima e tava muito frio. Daí, claro, um outro ponto fundamental, um truquezinho, foi ter levado o meu cantil com conhaque
E aí eu ficava dando uns golinhos entre uma filmagem e outra. Isso ajudou a dar uma aquecida também. E, obviamente, ajudou na interpretação, claro. Foi legal o fato da Ana estar lá também fazendo o making of, porque a gente sabia que todas essas curiosidades seriam devidamente registradas.